Ministro do Ambiente e da Energia de Portugal, excelentíssimo Senhor Embaixador, enviado especial da Bélgica para o Clima e Ambiente, excelentíssimo Senhor Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas e Diretor do Gabinete de Apoio a Políticas e Programas do PNUD, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caros amigos e caras amigas, é com grande prazer que vos dou as boas-vindas, em nome do Núcleo Lusófono para a Transparência, a este evento sobre as conquistas e os desafios encontrados em 2025 nos países lusófonos na implementação do quadro da transparência reforçada. O núcleo lusófono tem unido os países de língua portuguesa num esforço para reforçar as capacidades técnicas e institucionais necessárias à elaboração dos relatórios de transparência, um marco essencial na consolidação das políticas climáticas nacionais e de cooperação e construção de confiança multilateral. Hoje celebramos o progresso alcançado, especificamente no ano de 2025, focando-nos nos países que submeteram os seus BTRs, aqueles que estão a trabalhar a todo vapor na sua preparação e aqueles que ainda estão a dar os primeiros passos, a saber, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Agradeço o apoio decisivo do Governo da Bélgica para todo o trabalho realizado pelo Núcleo Lusófono ao longo dos últimos anos, bem como o apoio do Governo de Portugal, especificamente concedido em 2025, e que, entre outras coisas, nos permitiu constituir a rede pioneira de jovens lusófonos para a transparência, uma iniciativa pioneira que o PNUD tem vindo a acarinhar com muito interesse e entusiasmo. Que este encontro sirva para partilhar experiências, inspirar soluções e projetar o futuro da transparência climática no espaço lusófono. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas, Marcos Neto. Me escutam? Obrigado, Gonçalo. É um prazer estar aqui. Começar agradecendo a excelentíssima senhora Ministra do Ambiente e Energia de Portugal e o excelentíssimo senhor Embaixador da Bélgica e todos vocês por estarem aqui. É um grande prazer abrir este evento dedicado às conquistas e desafio dos países lusófonos na implementação do quadro de transparência reforçada. O Núcleo Lusófono para a Transparência tem sido, nos últimos anos, um exemplo notável de cooperação sul-sul e triangular e de aprendizagem entre pares. Um espaço onde países que partilham uma língua e uma história se unem para enfrentar um desafio global, a conformidade com o princípio da transparência do Acordo de Paris. Desde a sua criação em 2016, o núcleo tem apoiado de forma consistente os países lusófonos em desenvolvimento a consolidar as suas capacidades técnicas, institucionais e financeiras para preparar e submeter relatórios climáticos de qualidade. Graças ao trabalho conjunto e à dedicação das equipes nacionais, hoje vemos progressos concretos. Pelo menos 5 dos 8 países já submeteram ou preparam seus primeiros relatórios bienais de transparência e com sistemas nacionais de transparência cada vez mais sólidos. Quero sublinhar, de forma muito especial, o apoio financeiro fornecido pelo governo da Bélgica, que nos permitiu, por exemplo, treinar mais de 500 pessoas em seus países lusófonos e em português nos últimos 4 anos. Sem essa parceria visionária e contínua, o sucesso do núcleo lusófono nos últimos 4 anos e o alcance deste apoio regional não teria sido possíveis. Este é um exemplo de como a cooperação internacional, quando assente em confiança e resultados, gera impacto real. Não deixo também de reconhecer o importante apoio concedido pelo governo de Portugal, que permitiu a participação de jovens no 8º seminário do núcleo, que ocorreu desde abril, em Brasília, e deu origem à Rede Lusófona de Jovens pela Transparência Climática, iniciativa pioneira que o PNUD dá valoriza bastante. O PNUD atribuiu à transparência um papel absolutamente central na implementação do Acordo de Paris. A transparência é o que transforma compromissos com confiança. A confiança é ação climática. A transparência facilita o acesso ao financiamento climático e é crucial para o balanço global, normalmente designado por Global Stocktaker. Olhando para o futuro, o PNUD tem colaborado estritamente com a presidência da COP30 e o gabinete executivo do secretário-geral
para desenvolver uma proposta de apoio para acelerar a implementação das contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, denominada Climate Promise Forward. A transparência é um fator essencial para o sucesso desta nova fase. Assim, estamos confiantes de que esta colaboração pode ir ainda mais longe, atraindo novos parceiros e recursos. O PNUD de Portugal tem mantido conversas importantes para garantir que o núcleo continue a fortalecer as capacidades nacionais e a inspirar uma cooperação semelhante noutras regiões. Em nome do PNUD, deixo o nosso mais profundo reconhecimento a todos os países aqui presentes, aos governos da Bélgica e de Portugal e à equipe do núcleo lusófono. O nosso trabalho junto é uma prova de que cooperação e solidariedade lusófona podem ser uma força transformadora para a transparência e a ação climática global. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral Adjunto. I give the floor to Willem van der Voort, Climate Ambassador from Belgium. Thank you very much. So, do you hear me? Yes? Okay, good. So, dear Minister, dear Excellencies, ladies and gentlemen, it's really my pleasure here today to say a few words of welcome at this event organized by the Lusophone Cluster here in the Portuguese Pavilion. In the dynamic city of Belém, in Brazil, the largest Lusophone country in the world. It could hardly be a more Lusophone place here, except for my speech, I'm very sorry, which is unfortunately in English. I understand a little bit of Portuguese, but I cannot speak it. So my apologies for that, but thank you for understanding and for accepting me here in your event. In the current geopolitical context, COP30 is the COP that must demonstrate that climate change requires a multilateral approach and international cooperation. Trust is essential in a cooperative relationship, and transparency is essential for trust. In that sense, the enhanced transparency framework of the Paris Agreement is the cornerstone of this multilateralism. The transition from reporting under the Climate Convention to reporting under the Paris Agreement is now a reality. The first BTRs were submitted in the lead up to COP29 and COP30. And these BTRs and the BTR synthesis report provide a picture of where we stand in implementing our NDCs, providing precious information for policymakers, both at a national and at a global level. COP30 is also the COP where, through the NDC synthesis report, we can look ahead and assess how our NDCs integrate the commitments from the first global stocktake and bring us closer to a pathway towards 1.5 Celsius degrees. Based on these reports, Belém must hold up a mirror to all of us, showing the road we have traveled and the additional efforts ahead of us to keep the goals of the Paris Agreement within reach. This is indeed a summit of truth, as President Lula said very clearly in the beginning of this week. The Lusophone cluster is a small but important part of this machinery, helping to ensure that no one is left behind. The cooperation between 9 Portuguese-speaking countries, each with its own circumstances, eliminates language barriers that practitioners on the ground often struggle with. Their needs are central to the development of tailor-made support and capacity building offered through a cooperation agreement between the Partnership for Transparency under the Paris Agreement, the Capacity Building Initiative for Transparency of the Global Support Program, and the Climate Promise, as you said also in the introductory words, an approach which we have constantly advocated for. The experience of the Lusophone cluster shows that sustained capacity building and networking yield long-term results, and that is what we are all looking after. At this moment, we, which is the Belgian climate community, we strongly hope that further support of the Lusophone cluster from our side will be possible. But I must be honest, it is not very sure today yet. So despite this uncertainty, I hope that our support over the past years and the positive results which we have achieved have contributed to laying
foundations for a continued cooperation and exchange between the Lusophone countries and the partners involved in these successful initiatives in the years ahead. I thank Portugal very much for hosting us here, and the organizers and partners for all their efforts in making this side event another opportunity to exchange among peers, to learn from each other, and to build mutual trust, with a view to taking another steps towards achieving the goals of the Paris Agreement. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ambassador. And to close our opening ceremony, I dou a palavra à Senhora Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Muito boa tarde a todos. Estão a ouvir bem? Então, Sr. Secretário-Geral Adjunto, Dear Ambassador from Belgium, Excelências, caros amigos, caros colegas, permitam-me começar por felicitar o Núcleo Lusófono para a Transparência pelo trabalho que têm promovido no reforço da cooperação entre os países de língua portuguesa. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a este evento dedicado à promoção da transparência climática no espaço lusófono. Reunimos aqui hoje para sublinhar conquistas relevantes, reconhecer desafios e, sobretudo, para explorar o potencial e aprofundar a cooperação entre os nossos países. Importa sublinhar que os resultados da COP não se medem apenas pelas decisões que resultam das salas de negociações. Medem-se também na forma como reforçamos redes, colaborações e capacidades, aquilo que no fundo estamos a fazer hoje aqui. O contributo do Núcleo Lusófono para a Transparência, no quadro da transparência reforçada Enhanced Transparency Framework, constitui um exemplo sólido de cooperação eficaz. Deixa-me ver que está aqui muito papel. Eficaz e orientada para resultados. Mas este progresso só é possível porque os países demonstraram vontade de aumentar a sua ambição e estão de facto comprometidos com as questões climáticas, elementos sem os quais nenhuma assistência técnica ou institucional se traduz em resultados duradouros. No momento em que o regime climático internacional exige cada vez mais confiança e rigor, a transparência assume uma dimensão política central. Não é apenas um requisito técnico, trata-se de um instrumento para reforçar a credibilidade. Tem que tirar isto aqui. E orientar políticas públicas e apoiar uma maior ambição. Os relatórios bienais da transparência têm um papel estratégico, para além de permitirem comunicar os progressos nacionais em matéria de mitigação e adaptação e também de financiamento, são um exercício de capacitação institucional que fortalece os sistemas, melhora a qualidade dos dados e informa decisões políticas com base em evidências e num processo de revisão independente. São, em suma, uma peça essencial na arquitetura do Acordo de Paris. Reconhecemos que o processo de preparação dos BTRs tem sido catalisador de modernização administrativa e técnica no espaço da lusofonia. Sabemos que em muitos países este trabalho tem estimulado a melhoria dos inventários, o desenvolvimento de sistemas nacionais, a maior coordenação entre instituições, progressos na monitorização da adaptação e o reforço das equipas técnicas dedicadas. Estes resultados evidenciam um compromisso político e contínuo. A transparência é um processo que não se esgota na submissão de um relatório. É um investimento em capacidade, na capacitação das instituições e na confiança. Este percurso reflete a combinação da ambição dos países lusófonos
da dedicação das equipas técnicas e da cooperação entre os parceiros internacionais. Naturalmente, persistem muitos desafios. Desafios que são comuns a muitos países, incluindo Portugal. A necessidade de reforçar os recursos humanos, a rotatividade das equipas, a integração de dados entre setores, o desenvolvimento contínuo das competências tecnológicas, são questões que exigem atenção e investimento. Encaramos estas não apenas como obstáculos, mas como oportunidades para reforçar as redes de cooperação e encontrar soluções em conjunto. Estes desafios não diminuem o mérito do trabalho já alcançado. Pelo contrário, sublinham a relevância de assegurar continuidade. Portugal reconhece e valoriza este esforço coletivo e mantém total abertura para aprofundar esta colaboração. Faz com respeito pelas prioridades e realidades de cada um dos países e com a convicção que a cooperação é essencial para reforçar a eficácia da luta contra as alterações climáticas. Neste contexto, permitam-me referir que Portugal tem vindo a trabalhar com alguns países lusófonos na construção de soluções inovadoras, como é nomeadamente o caso da conversão das trocas de dívidas a investimento da ação climática que estamos a fazer com Cabo Verde e a aplicar, esperamos que o mais brevemente possível, com São Tomé e Príncipe. Entre 2017 e 2024, apoiámos 79 projetos em países da CPLP, nas áreas da água, resíduos, clima, num valor aproximadamente de 18 milhões de euros. Com a constituição da Agência para o Clima, queremos reforçar o papel de Portugal na cooperação internacional, no âmbito do clima, nomeadamente através do apoio direto a projetos, na capacitação e na troca de experiências, através das nossas equipas técnicas. Estamos também a preparar um memorando de colaboração com o núcleo lusófono, que aqui está, que iremos iniciar no ano que vem e que contará com um apoio financeiro de 1,5 milhões de euros a partir de 1 de janeiro de 2026, durante 5 anos. Muito obrigada. Agradecemos também muito ao Governo da Bélgica pelo seu suporte a este núcleo lusófono e acreditamos que é um investimento em algo fundamental na luta contra as alterações climáticas, na capacitação dos países lusófonos para melhor enfrentarem os desafios em todas as áreas do clima. Acreditamos que este núcleo lusófono poderá continuar a desempenhar um papel chave enquanto catalisador do conhecimento, plataforma de colaboração, promotor do diálogo contínuo e, em nome de Portugal, deixo uma palavra de reconhecimento e apreço a todos os países e parceiros envolvidos. O vosso trabalho é essencial, inspirador e decisivo desta década crítica para as alterações climáticas. Votos de um muito bom trabalho nesta área e em todas as áreas das alterações climáticas e tenham uma excelente COP e um bom resultado nesta COP. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Em nome do PNUD e do Núcleo Lusófono, um agradecimento muito especial. Certamente este apoio que Portugal vai conceder ao núcleo será fundamental para continuarmos a trabalhar no sentido de transparência climática e é a nossa intenção que Portugal esteja muito perto no acompanhar destes trabalhos e contamos sempre com a partilha da experiência que Portugal tem nesta área, como já tem feito nos últimos anos. Contamos a intensificar essa partilha entre Portugal e o resto da lusofonia. Muito obrigado pelo anúncio do apoio português. Estou agora só a pedir 2 minutos para fazermos aqui a troca e, entretanto, já retomamos o nosso programa de trabalhos.
para a segunda fase do nosso encontro, a fase da partilha, que é uma das atividades que mais caracteriza o trabalho do Núcleo Lusófono, e para tal vou chamar aqui para o palco João Lona da Guiné-Bissau, Alexandre Rodrigues de Cabo Verde, Paula Panguene de Moçambique e Solisa Quaresma de São Tomé e Príncipe. Como referi, o objetivo desta nossa breve mesa redonda será partilhar os desafios e aquilo que foi alcançado, especificamente no ano de 2025, por estes 4 países que estão durante este ano, ou estiveram durante este ano, devidamente empenhados na implementação dos novos requisitos do quadro reforçado de transparência. E, portanto, eu se calhar vou começar pela Guiné-Bissau, que submeteu o seu relatório a 24 de dezembro do ano passado, em vésperas de Natal de 2024, seguindo o desígnio do Sr. Ministro de que o deadline era para cumprir, e, portanto, tendo submetido uma versão preliminar em dezembro de 2024, submeteu uma versão revista e final em agosto de 2025. Tendo para tal o núcleo estado em Bissau por 2 vezes para apoiar a Guiné-Bissau neste seu desígnio. A Guiné criou uma equipa para a elaboração do BTR, exclusivamente ou praticamente exclusivamente composta por funcionários públicos dos diversos ministérios, o que à partida parece ser uma boa prática em termos de construção de capacidade, em particular em países da dimensão da Guiné, mas também depois vamos ver o caso específico de São Tomé. Portanto, a pergunta que tenho para si, João, é de que forma é que a Guiné-Bissau pretende garantir que a capacidade construída na elaboração do BTR-1 seja utilizada na preparação do segundo BTR, que muito em breve irá começar. Dou-lhe 3 a 4 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Vamos fazer uma pequena apresentação, uma pequena abordagem sobre a estratégia da Guiné-Bissau de transição do BTR-1 para o BTR-2. Mas, em primeiro, permitam-me agradecer o Núcleo Lusófono, agradecer o Pavilhão de Portugal por nos ter dado essa oportunidade para partilharmos a nossa experiência com o BTR-1 e para o BTR-2. A nossa estratégia... A nossa estratégia tem uma justificação técnica. Primeiro, a coerência metodológica. O BTR-2 deve usar as mesmas metodologias, base de dados e formatos de reporte do BTR-1. Segundo, em termos de memória institucional, a equipa do BTR-1 já domina as fontes de dados, os Obrigado. Como estava a dizer, a memória institucional, a equipa do BTR-1 já domina as fontes de dados, os contactos institucionais e as metodologias nacionais de inventário de gases de efeito de estufa. Terceiro, a economia do tempo e de recursos. A curva de aprendizagem já foi superada. Portanto, mantendo essa equipa, isso vai nos permitir mobilizar os recursos, economizar os recursos técnicos e econômicos. Portanto, em termos da metodologia ainda, a estratégia contém medidas administrativas e institucionais. No seu terceiro ponto, vamos ter as medidas técnicas operacionais, como o plano de transição entre o BTR-1 e o BTR-2. Articulação. However, there are also another 2 things that are important. The other one is that the relevance of this information to certain stakeholder. Yeah, because as you know that there are different
receive the evidence. The second one is the legitimacy, Hello, which hello, is the policy. hello, hello. Yeah, it needs to be based. Yeah, Para here we continuar, bring eu what dizia que the local devia haver and uma then articulação even com in COP parceiros, itself now, tanto we are o thinking Ministério about do Ambiente, IPLC. Biodiversidade e Yeah, Ação when we are Climática, talking about deve ter uma knowledge parceria coming com from o the local PNUD, com o community, PNUE, it means that com o we GEP, need to o Núcleo put them on the table, etc., both for para poder decision making facilitar o as processo well for the da elaboração da negotiation. nossa Yeah, because at BTR2. the end, Portanto, as talking about propostas de IPLC redação, is not o only desempenho collaboration, e a but also implicação empowerment. So those das are partes how é C4ICRAF produced our science Logo no to início, the quando actions. Thank you. começamos a elaborar o processo de BTR2 em 2022, a primeira coisa que pensamos é a sustentabilidade. Como é que esse processo vai ser sustentável? Os dados que vão ser produzidos, os relatórios, como é que vão ser garantidos a segurança para próximos passos? Portanto, pensamos na criação desta equipa que já está a trabalhar na preparação do BTR2, que brevemente vamos submeter para podermos iniciar o BTR2. Muito obrigado. Muito obrigado, João Lona, por nos ter apresentado a justificação para a abordagem seguida pela Guiné-Bissau, no sentido de criar uma equipa que, de uma forma sustentável, possa dar seguimento no futuro à elaboração do BTR. E também por, apesar dos contratempos, ter seguido o tempo que estava disponível. I think resonate, Avancemos então I'm para a Cabo Verde, very também para uma practical, pergunta relâmpago. person, and Sendo like que, we do meu all ponto de here vista, said about the Cabo Verde é praticamente implementation caso action único on no the mundo. ground. Fala-se And também just que a now from China, Gen Zero said, portanto, um yeah, país there mais is ou an menos do tamanho de Cabo expectation Verde, in terms of poderá ter policy, um caso high mais ou menos integrity, semelhante, carbon na project. medida em que I would like avançou to também, ainda que em thinking about circunstâncias the distintas, differentiate para a between this preparação is do the primeiro policy, BTR, which sem is ter Indonesia just seguido os released the recursos regulation or the president decree do for GEF the para o 100 efeito. trend, which is E allow assim or sendo, open Cabo up Verde the carbon está a market, elaborar o which is seu good. primeiro And of course, BTR, there is some unicamente com follow-up recursos in terms próprios, of com técnicos regulation in the próprios e minister algum level. apoio técnico So I would pontual like to do núcleo differentiate lusófono. between this is the A pergunta para regulation, Cabo this is the Verde é expectation for o the que market. levou um Of país da course, dimensão de there is Cabo a high Verde, integrity pequeno expectation, Estado de ilha em which is desenvolvimento, our a Minister tomar of esta decisão de Environment also avançar and antes dos Forestry already recursos serem signed disponibilizados. Que MOU with desafios é que encontraram ICTCM, e que which is lições é que there are podem 10 partilhar com o principles to resto da make sure that high lusofonia integrated nesse carbon vosso project should be desafio que there. decidiram enfrentar? So that's, I think the framework is enough to Bom, implement. boa tarde a The todos. second Primeiro thing agradecer on ao Núcleo how Lusófono we pelo can, convite e ao Pavilhão de Portugal use por nos this acolher aqui, scientific para podermos estar base, aqui a expor também moving as forward nossas to experiências. improve the implementation. E And I like primeiro para dizer Lemona que nós remind baseamos us em dois about pilares. the A local transparência community or para indigenous Cabo Verde no seu sentido lato e é knowledge. fundamental, é um eixo So this is fundamental da really governação. important because E we portanto, é um cannot wait compromisso que não dá para until negociar, é everything perfect. inegociável o We compromisso da cannot transparência. wait Segundo, until the porque nós também science proof, acreditamos que a because soberania of science climática will need sometimes a year, começa right? pela capacidade Years, também 5 years or da- maybe more. das instituições, So capacidade dos I would técnicos like to say that em let's reportar com start rigor e and autonomia. whatever that Então we estes can dois start, pilares and then we nos use the levaram scientific e available framework desenhar or um roteiro data para a or implementação do nosso methodology that BTR we can use, e, and then we can evidentemente, improve procuramos financiamento, mas when depois, we como havia implement muita it, because dificuldade of, em like I ter said, financiamento, and then we o of course governo listen chegou from e the disse assim, eu vou ground, ler the exatamente o que knowledge é que from nos the disseram. community. So I would like to O bring the reporte de sample. como estamos a implementar We o work, Acordo de we Paris não have a pode flagship depender program in exclusivamente do 2000, financiamento externo. we launched in Esta 2015. é esta And when we responsabilidade é implement, we nossa, just really just independentemente do start suporte and externo. allocated some fund E assim to mandou let criar uma equipa communities start whatever that técnica para a they think elaboração that do BTR, é could uma be equipa permanente que bring está the a elaborar livelihood agora o primeiro with BTR them. e vai So continuar a we, trabalhar of nos course, with BTRs the seguintes. assistant, with the, E I os think last desafios, é time we claro, also foram worked enormes, with porque C4ICRAF deparamos com uma to equipa muito come up with pequenina, the framework to make igual sure a that todos os we are países que estão also aqui not presentes, doing the trial com and error. vários afazeres Of course, there e is a tem fairness, but agora it's de something that we especializar can também, learn treinar and para doing fazer it o by BTR. improve.
Right now, E nesta we call caminhada nós DMPA, Desa aproveitamos Makmur Peduli Alam, todas is as basically in formações que foram Bahasa, dadas is quer no a Clusófilo, village por who outros care with the parceiros e pelo environment. secretariado. So Inclusive, eu this program already fiz reached out about 4 more than cursos do 400 secretariado villages para expert and review, bring benefit more precisamente para eu to me preparar more than melhor para poder coordenar 80,000 uma equipa para a beneficiaries. elaboração do What BTR. happened? We pick E up some o of ganho é the duplo, porque além de products estar a that coordenar a really equipa e a coming produzirmos from the bom ground, BTR, and then how we can improve, também acabei like por how sair just como now expert Dito das explained Nações Unidas from para the rever project o that they BTR work dos with outros países. IKEA Então, é about processo Ratan, que nos similar tem like us, trazido we enormes found ganhos. several É claro products que há that vários really a equipa need pequenina help exige from uma the ginástica private maior sector para que to nós upgrade the consigamos product. So like atempadamente honey. So completar honey todos is os requisitos one of BTR. the sample A that they come. capacidade que é We limitada allow them foi to reforçando, to nós fomos open the reforçando esta production in our capacidade plantation com as because of várias is they capacitações. only put the box the Os dados, honeybees os dados and then they é produce um honey, outro problema but que they nós only temos, know mas how to aqui, produce. e They nós don't know how fizemos to também market. já They don't know antes do how to BTR, bring né, to the na altura da preparação, market. So this criamos is Sistema Nacional the de role of the Transparência. private E o sector, Sistema how Nacional de to Transparência é upgrade their sistema que vai product and then recolher open up the dados de market. todas as And this instituições, one of the mas também partnership dos can parceiros help da sociedade because civil of sobre a if we talk implementação about da the NDC carbon INAB e vai nos carbon permitir, e credit, depois carbon faz uma money, boa carbon integração com o CTR. pricing is only O for me is Common only enabler Tabular how to Format bring back do to BTR. them Então nós to podemos, the forest to the nós agora community temos to make them recrutamos more jovem que está a trabalhar neste bring Sistema Nacional de livelihood more Transparência, sustainably. a afinar So this a is recolha one de of the dados do Sistema sample Nacional de we Transparência e vai help nos them to permitir leveling up praticamente our de uma forma honey, automática upgrade tirar not os only dados the do nosso quality Sistema of the Nacional de product but the Transparência para packaging as tabelas and open up the market do how BTR. they Isto can vai nos enter facilitar export market. enorme So o trabalho later no on futuro. also we will Depois tem share a to you coordenação institucional. some ginger. So it's not Também only one é uma product. coisa So we que will é we claro will que esta coordenação we nós see perseguimos how this product durante can toda a vida, mas nós benefit for criamos them and then quadro we just nacional help de them to governança upgrade. com 5 pilares para poder reforçar a coordenação. O primeiro pilar tem um comitê interministerial para a ação climática, que é quem dá a liderança política relativamente às nossas à nossa ação climática, liderada pelo primeiro-ministro. Depois temos um Conselho Nacional para a Ação Climática e para o Ambiente, que inclui todas as instituições públicas, as privadas e as ONGs, que é um órgão consultivo que vai auxiliar o Conselho Interministerial. Depois temos o Secretariado Nacional e para a Ação Climática, da qual eu sou o secretário, que é quem implementa as políticas climáticas. Temos um Fundo Climático e Ambiental, que é a entidade que mobiliza os recursos, depois financia os projetos a nível nacional. E, por último, um Fórum de Cidadão e Clima, que é a entidade que dá voz à sociedade civil e ao setor privado, às universidades, também no apoio da formulação da política climática. E todas essas instituições estão implicadas na elaboração do BTR. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela partilha da abordagem de Cabo Verde à elaboração do BTR, e sempre que temos a oportunidade temos vindo a referir este esforço que Cabo Verde tem feito de montar um sistema de informação que dê apoio à decisão e à gestão política, e depois esse sistema acaba por se revelar praticamente pronto para a elaboração dos BTRs, em vez de um sistema ao contrário, como também se vai fazendo um pouco por todo o mundo. E, portanto, é certamente um caso que vamos querer acompanhar e que vamos querer partilhar com todo o mundo, porque acho que é da maior interesse para os países que estão a dar os primeiros passos, que ainda acontece na estruturação e definição dos seus sistemas nacionais, dos seus arranjos institucionais e dos seus sistemas de gestão de dados. Passamos então agora para o outro lado de África, para Moçambique, que submeteu 2 relatórios bienais de atualização, 2 BURs, juntamente com 2 anexos técnicos de RED Plus no espaço de 2 anos, entre 2022 e 2024, entrando assim ainda nesta reta final do quadro da Convenção, no ritmo da entrega bienal dos relatórios. E tendo para tal, tanto para o primeiro BOR de 2022 como para o segundo de 2024, recebido também o apoio do núcleo lusófono. A pergunta para si, Paula, é de que forma é que o esforço de publicação dos relatórios em 2022 e 2024 se converteu em capacidade institucionalizada e, para passar a submeter os BTRs atempada e regularmente? Que oportunidades e que desafios é que encontram nessa institucionalização da capacidade que foi criada com a preparação
dos 2 BURs e dos relativos anexos técnicos de Red Plus. Muito obrigada, Gonçalo. E quero também, em nome de Moçambique, agradecer a presença e a permanência aqui neste pavilhão. Indo diretamente à pergunta que nos foi feita e que nos foi colocada, primeiro dizer que nós tivemos um apoio do Núcleo Lusófono para a finalização do primeiro BUR e a elaboração do segundo BUR. Durante este percurso, nós tínhamos algumas dificuldades, posso dizer muitas dificuldades. Nós contávamos com alguma consultoria nacional, mas quando tivemos o apoio do Núcleo Lusófono, tivemos algumas recomendações para que estes documentos fossem modificados. E com este apoio que nós recebemos durante estes 2 anos, nós conseguimos submeter tanto o primeiro BUR, assim como o segundo. Na verdade, nós íamos submeter apenas um BUR, mas porque tivemos o apoio do Núcleo Lusófono e, consequentemente, através do PNUD, nós podemos submeter o segundo BUR. Em termos de capacidade técnica foi criada uma capacidade técnica não apenas dos técnicos dos setores, mas também dos próprios consultores que nos apoiavam para a elaboração destes documentos, porque, tomando em consideração que tivemos este apoio, porque tínhamos várias lacunas, e estas lacunas foram sanadas com a presença do Núcleo Lusófono em Moçambique. Em termos de capacidade, em termos de arranjo institucional, quando elaboramos o primeiro e o segundo BUR, nós tínhamos um arranjo institucional em que, maioritariamente, os documentos eram feitos pelos consultores e restava muito pouca capacidade técnica a nível nacional, ou a nível das instituições. Foi elaborado um arranjo institucional, um sistema de MRV, em que contempla uma capacidade técnica das instituições que vão poder elaborar estes documentos. Então, o que isto significa? Significa que quando nós formos a elaborar, apesar de continuarmos a ter uma consultoria nacional, os técnicos setoriais estarão a elaborar em simultâneo os documentos do anexo, portanto, do BTR. Portanto, vamos testar este arranjo institucional que foi elaborado com a elaboração agora do primeiro BTR e da terceira comunicação nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Paula, pela partilha. E se recordam, estes últimos 2, 3 anos, falava-se que era o período de transição do marco da Convenção para o ETF. E realmente Moçambique aproveitou esse momento de transição com muita intensidade, não transitando, mas aproveitando os recursos disponíveis, tanto técnicos como financeiros, como de apoio de capacitação, para se preparar, para construir capacidade e para chegar a esta fase do BTR já devidamente preparada para cumprir estes requisitos mais detalhados para a elaboração do BTR. Passamos finalmente para o Equador, para a São Tomé e Príncipe, que no início de 2025 adotou, também com o apoio do Núcleo Lusófono, o enquadramento legal e institucional do sistema de transparência. A pergunta que tenho para lhe fazer, Solisa, é de que forma a adoção deste instrumento se está a refletir na capacidade do país na preparação do BTR. Aproveitava também para perguntar de que forma é que São Tomé e Príncipe, sendo um país tão pequeno, conseguirá ultrapassar a necessária falta de recursos humanos qualificados, a necessária falta de técnicos para elaborar
o relatório bienal de transparência atempada e regularmente. Muito obrigada, Gonçalo. Também para agradecer a oportunidade de nos dar para conforme possamos também partilhar as experiências com demais países. Bom, eu acredito que São Tomé e Príncipe tem os mesmos desafios quase similares, né? Com alguns dos países aqui presentes. Nós, no início do ano, validamos tecnicamente o nosso Sistema Nacional de Transparência e em agosto foi adotado pelo governo em forma de decreto, ou seja, temos um instrumento legal que institucionaliza o Sistema Nacional de Transparência, onde é um sistema que vai apoiar o país na elaboração de todos os reportes climáticos, tanto as comunicações nacionais Many como times os you are talking futuros about BTRs, MRV at the as national nossas level, contribuições nacionalmente right? determinadas National level, e também however, o implementation nosso plano is de, at the local, nacional de adaptação subnational level. às mudanças And the climáticas, ou seja, subnational o level are nosso somehow sistema the integra that somehow it's 5 being grupos de forgotten. trabalho, Because, um grupo dedicado ao inventário, o outro at the grupo dedicado à NDC e mitigação, decisions or o terceiro grupo adaptação, o indicators quarto financiamento applies at the climático national e level. o quinto Again, I would comunicação like to nacional, ou recall seja, nós the vamos ter um colleagues grande desafio na operacionalização desse creative sistema at no the que toca subnational and a local termos level. técnicos Yeah, because especialistas without para cada that um desses missing grupos de link, trabalho. it's Como difficult sabe, to implement. São Tomé e Don't Príncipe, know das how nossas to, and instituições, it's not setores relevant. ligados ao ambiente e às mudanças climáticas, ainda carecem de The capacidade calculated measure técnica at the more suficiente para defined poder fazer level. face So à that will be elaboração dos something that we relatórios. may want to Nós see, right? ainda What dependemos would be the nested dos consultores, né, que são contratados MRV para from the elaborar esses national to relatórios. subnational to E the para local level nós to keep iniciamos maintaining the no mês robustness passado, of the lançamos o nosso all the indicator being measured. o processo de elaboração do And BTR, o primeiro BTR de São Tomé e Príncipe, e nesse yes, from processo, our claro, research, what we que can do is os that we desafios help the da subnational capacidade level to técnica interpret vai the ainda continuar a policy, persistir yeah, how the durante policy at the algum national tempo, level can mas o que meet nós estamos a whatsoever tentar the fazer é strategy at the province and aproveitar district as level. equipas Because when we que are talking estão no problems processo de with elaboração da smallholders, quarta with comunicação nacional, maybe Wellen has podermos trabalhar, some sobretudo, para a colleagues questão on the field. dos They inventários, will talk to the podemos district aproveitar essas and mesmas province, yeah? equipas They para never talk poder directly to the ministry, for sure, right? elaborar o So nosso primeiro BTR. strengthening that E depois bridging, também, yeah, numa questão to de ensure deixar implementation would be one thing that capacidade we na are building instituição, on. Like for example, a we know this coordenação do follow BTR vai a ser strategy feita at pela the national direção level. do When we ambiente e ação put this climática, guideline to the province com and os district técnicos and ask them da to direção, no implement, sentido de what haver uma happens? maior Yeah. Do they have enough continuidade e data? Do they sustentabilidade de algumas understand ações, what actually the pelo fato de guideline que, is? por Right? vezes, And os we are consultores são witnessing contratados, for a mas graph muitos that deles não trabalham nas at, instituições que that, lidam com as temáticas ambientais. stakeholder Então, to há uma ensure that it necessidade, mesmo o links próprio between the Sistema Nacional national de up Transparência local já by começa a passar essa transferência de dependência de consultores externos e começar a dar a responsabilidade às diferentes instituições, por exemplo, a direção de energia começar a assumir os inventários para o setor de energia, o IPPU, a direção de indústria. Então, o próprio sistema já delega essas competências, essas atribuições a essas instituições. E no que toca ao financiamento climático, também delega essa responsabilidade à direção do planeamento para poder também começar a trabalhar nessas temáticas. Então, basicamente, é para dizer que, a nível de São Tomé e Príncipe, é isto. Iniciamos o nosso processo de elaboração do BTR, mas que os desafios ainda são enormes, mas que nós vamos tentar colmatar esses desafios. Obrigada. Muito obrigado, Solisa, por partilhar connosco que o tamanho do país não interessa, o que interessa é a vontade de participar e a vontade de ser transparente, e nesse sentido é com muito gosto que fazemos parte desse processo e que contribuímos para a definição do sistema, que agora finalmente vai ser posto em prática, e portanto vamos ver se foi bem desenhado ou não, e tendo sido, sairá um relatório daqui por 2 anos no máximo. Se não estiver bem desenhado, é sempre de lembrar o princípio do ETF, que é aprendizagem contínua e melhoria contínua, e portanto não podemos esquecer que a Guiné-Bissau foi o único país
que escutou aquilo que eu sempre dizia, que era submeter, 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 e por isso tenho aqui na Guiné-Bissau um grande exemplo daquilo que é o meu mantra, que é um relatório não melhora ficando na gaveta à espera que as coisas melhorem. Um relatório melhora sendo submetendo e no dia seguinte começar um novo exercício. Temos tempo para uma pergunta que a audiência queira colocar a algum dos nossos oradores. Se não houver nenhuma pergunta, temos aqui uma pergunta. Por favor, identifique-se. Boa tarde a todos, aos painelistas. Na verdade, a questão que ia colocar não seria específica a cada um, mas seria para todos, incluindo para mim. A pergunta que coloco é a seguinte. Eu sou Antônio Civi, sou do setor dos recursos minerais e energia de Moçambique. Sou da mesma delegação. A pergunta que eu coloquei é a seguinte. Muitas vezes nós produzimos instrumentos, documentos, respondendo à convenção, ok? Respondendo a organismos internacionais. A pergunta que eu coloco é, como é que nós asseguramos que esta informação, esses dados contidos nesses instrumentos sejam úteis, sirvam para o nosso país? Porque, de contrário, o documento fica arrumado. Já respondi à convenção e o documento fica arrumado. Então, como é que eu me aproprio como governo desse instrumento que eu elaborei para a convenção? Obrigado. I think it's Inês, important uma to note pergunta complementar? there are some experience that Boa tarde a todos, eu sou transcends Inês, to many, tenho a many honra different de já ter places. trabalhado com But todos e, the- portanto, but é the um prazer approaches is rever-vos. actually Parabéns have to pelos make esforços que têm them, vindo a fazer nos vossos países. Gostaria cater só to de the saber um area bocadinho, já que that you estamos want to do the aqui nesta onda das restoration or the NDCs conservation of 3.0, that como é que os landscape. vossos BTRs, para aqueles So, que já submeteram, estão a conversar one com of as the vossas things is that NDCs? Isto é, depois one, da it's elaboração dos BTRs, o it's que é not que a mudou nas guarantee of vossas success. I NDCs de would say terceira it's geração? not at all. Obrigada. Just to put in a lot of resource and put in a Temos lot 5 of money minutos to a para project. terminar, portanto eu vou dar ao Alexandre para responder ao António e depois First of all, 10 you need to be segundos a able cada to para responder know à who Inês, está bem? your partners are, who are the people on the ground. Do the community have rights? Posso responder? Who has the tenure of the area? Obrigado. So all of that information is Relativamente important. à primeira Because questão when we're talking sobre a about apropriação, se eu a compreendo bem, a landscape nível approach, nacional, dos that- instrumentos que produzimos, because when we're talking a nível da restoration, it's a long game. Guiné-Bissau, It's like esses 25 instrumentos são years, 50 instrumentos da years into the política future. do clima da It's not Guiné-Bissau. enough that São instrumentos que são validados you plan a and nível do then Conselho de Ministros. you assume that E maybe in depois 5 years or 6 há years uma nothing's going to happen divulgação to it. a nível nacional Somebody has desses to take documentos. care of it. Somebody Então, has to a monitor apropriação, a it. Somebody has disseminação to até às reap the comunidades benefits of para it. saber que nós And that's why temos, it's so por exemplo, important that in all terceira of this publicação work nacional. O que é que está lá on dentro da terceira restoration publicação and nacional? Quais são as conservation, that you medidas que have this foram FPIC, delineadas, por exemplo, para that you have this work mitigação, with para adaptação, indigenous etc. people and local communities, Portanto, é assim because que nós they're the procedemos ones that are e going estamos a criar to be esse there, grupo técnico que right? foi criado já A para lot o of time BTR1, we que come vai in, continuar we para o plant, we do our BTR2. project, Isso 5 para years we garantir leave. a sustentabilidade. It's the para que as people informações that não fiquem só a nível that do are Ministério there do that will Ambiente. maintain Então, this. passa por outro And I ministério think e that até has chega been one of the à key success of that população. Katinganya, is because we actually work with the Não, communities that are rapidamente ainda really sobre esta living there, they pergunta, have porque the a rights ligação there. entre BTR, nós não finalizamos o Because BTR, por isso it's really not não enough conseguimos that, fazer ainda esta ligação com NDC 3.0, partnership mas sobre a pergunta que fez, and that nós temos um we plano just look estratégico de at the desenvolvimento context sustentável of how do we e try o segundo que foi to desenvolvido, achieve nós certain goals or esforçamos a standards, integração yeah. de ambiente e clima como Because for the pilar communities, estruturante deste plano estratégico de they desenvolvimento really sustentável. want to have Significa kind of que immediate benefits o as que well. está previsto So no always nosso think NDC, as por well exemplo, of some em outros e instrumentos kind of climáticos, low-hanging integra fruits and automaticamente stuff no like plano that. estratégico That is mais why I desenvolvimento think it's so sustentável. O important segundo são that there is a integração strong de mudanças initial investment, climáticas nos and instrumentos that de could come from the planeamento, quer a private nível sector, nacional, that could quer a come nível from municipal.
Então, what do you e call it, estamos também a philanthropy. promover esta integração. Então, Until os próximos the ciclos de business case, planeamento whether it irão is the trazer non-timber a forest questão das product, mudanças or is it the climáticas carbon, nos or is it próprios instrumentos de biodiversity, planeamento, kicks facilitando in. a sua implementação. So E por one thing último, I'm very criamos proud indicadores of climáticos the para o project orçamento in do Estado. Kapingan is Então, because todos the os anos o expansion orçamento do is Estado already, é marcado com despesas it's not being climáticas e paid by elaboramos um philanthropy relatório money das anymore. despesas climáticas, The certification indicando is onde é que no estamos longer being a paid by gastar o philanthropy. dinheiro It's que already a mobilizamos a business nível case. do clima. Então, isto And realmente dá I uma remember sequência another muito project lógica that da integração de todos os Lombok, instrumentos que estamos a produzir the payment for environmental services, nos instrumentos that one de also, implementação a nível nacional. the people in the city of Mataram paying for surfaces of water. Obrigada. Eu After vou maybe 10 responder à years questão already, levantada pela Inês em relação à integração do project BTR e a no longer NDC. needs philanthropic Dizer que money. nós ainda não iniciamos It's sustaining a nossa, itself. aliás, It's iniciamos growing a by elaboração itself. And do so that BTR, should be contudo, era what do you call suposto it, nós one of the termos goals primeiro o of BTR any approach by elaborado APP, para yeah? depois That elaborar it really a also NDC. caters to the Mas need, isto and não it's aconteceu. Mas, I wouldn't be solely independentemente just disso, dependent existe uma on integração. Estamos one a fazer tudo por commodity. tudo para If que we put haja uma like carbon integração as naquilo one que diz commodity, respeito, principalmente às you also have ações to de try to mitigação. think of other Porque traditional commodities that estamos the agora a communities desenhar as ações de are looking mitigação for. para a And NDC also, e estas please mesmas also ações choose de your mitigação places. vamos Choose those integrá-las areas na where it is elaboração an do important BTR. habitat, Então, it is a esta biodiversity integração hotspot. haverá de certa It's an maneira. area of Tanto mais que a os lot of consultores que estão sendo environmental estão a services, elaborar not just são quase carbon, que os but mesmos, maybe então water, temos maybe quase cultural que certeza que services, este documento vai because haver uma those are the integração. places Agora, that are respondendo à really questão do unique, really CIV, important, em relação and they will give you à that added integração dos value dos when, documentos, the a urban Inês market que não me really deixe opens up mentir, quando foi to elaborado a differentiate primeira yourself. NDC, So a that would base be my foram os documentos advice. nacionais. Então, todos os documentos nacionais que nós elaboramos foram os mesmos que foram usados para a elaboração do BTR. Ok, vou também ser breve, né? Rapidamente. Bom, relativamente à apropriação dos documentos a nível nacional, realmente é uma preocupação para nós a nível de Santo Tomé e Príncipe. Por isso que nós constatamos de que, por vezes, fazemos os relatórios climáticos para atender à Convenção Quadro, quando, por vezes, esses relatórios são muito, mas muito valiosos para a própria implementação das nossas políticas e estratégias nacionais. Então, há toda a necessidade, através do Sistema Nacional de Transparência, tem um sistema de arquivo, que nós também instituímos nesse sistema, onde toda a informação que é recolhida deve ser armazenada, salvaguardada, para que continue a ser um instrumento de política a nível nacional. E relativamente à integração do BTR, é isto, claro, que nós temos que aproveitar todas as informações, as bases de dados, tudo que nós recolhemos no âmbito mesmo da quarta comunicação nacional, do BTR, para trabalhar nas nossas contribuições nacionalmente determinadas para frente e também o nosso Plano Nacional de Adaptação. Por isso, o nosso Sistema Nacional ele está projetado mesmo para fazer toda essa integração dessas 5 temáticas. Obrigada. Muito obrigado e desculpem ser assim a correr. Continuamos esta conversa, agora depois do anúncio do apoio Portugal, certamente em 2026, num encontro onde teremos um pouquinho mais de tempo para aprofundar esta troca de partilha, esta partilha de experiências. Uma salva de palmas para todos, muito obrigado. Peço que não se levantem porque temos mais 2 elementos que vão demorar 30 segundos. O primeiro é, dos 130 e tal países beneficiários do CBGSP, do qual o Núcleo Lusófono faz parte, foi feita uma distribuição de prémios ou de reconhecimentos no Global Transparency Forum que teve lugar na Coreia em setembro. Cabo Verde não pôde participar porque estava devidamente engajado na elaboração do inventário e, portanto, apesar de eu ter dito venham, porque sabia que as prémios iam ser entregues, não puderam ir e, portanto, com 2 meses de atraso, entrego ao Carlos este prémio da melhor colaboração na partilha das suas experiências. Como vemos, o Alexandre está sempre disponível para partilhar a sua experiência e, portanto, Cabo Verde recebeu na Coreia este ano este prémio. Muito obrigado, Alexandre. And I want to commend the panelists. Finalmente, e para terminar, antes que nos expulsem, por favor, tirem fotografias ao Alexandre, é mais do que merecido o trabalho de Cabo Verde. Todos os outros países partilham sempre, mas o Alexandre até partilhou a sua experiência com o núcleo francófono e, portanto, estamos já aqui a levar a lusofonia para outros lados. Como vocês sabem, com o apoio específico de Portugal,
conseguimos levar ao nosso 8º But seminário if em you're going to Brasília um representante de cada país, um representante da juventude de cada so país, forest, e na altura o desafio yes, there are some components que lançámos, também respondendo àquilo que Cabo Verde nos pediu quando, aliás, a LuxDev, quando patrocinou a participação da L'Oréal em Brasília, desafiámos os jovens a constituírem-se como uma rede e a não deixarem morrer a sua participação ali naquele dia. E, portanto, os jovens têm trabalhado afincadamente, já fizeram durante o mês de agosto um conjunto de webinars de formação, tudo organizado por eles, e lançaram hoje uma revista. Eu acho que o QR Code está cortado e, portanto, não vão conseguir fazer download, mas eu vou partilhar isto no nosso grupo, está? E temos mesmo que sair. Muito obrigado a todos e encontramos-nos muito em breve.